Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Não sei se você já cumprimentou o irmão que está do seu lado, mas cumprimenta ele aí, dá um sorriso para ele. Fala que bom que você está aqui, amém? Fala com o irmão que está atrás, na fileira de trás, o irmão que está na fileira da frente. Aleluia, amém? Vamos compartilhar da palavra de Deus nessa noite, só explicando o que acontece, só explicando. O nosso pastor Roberto, ele não está aqui hoje, porque ele está ministrando não, né? Ele precisou fazer uma viagem lá para Goiânia, para ter uma reunião com o pastor Aloísio na semana passada, e aí nesse final de semana teve a conferência da Vinha, e aí nessa próxima semana agora ele já está voltando aqui para Recife, e aí no próximo domingo ele vai estar aqui ministrando no culto. Então, eu quero ler o texto da palavra de Deus com você, está lá em Lucas capítulo 16, versículo 10 ao 12. Amém? Só falar algo aqui para os pais, só relembrando, hoje a gente não tem o trabalho com as crianças devido ser o culto de ceia, mas é o que acontece, para as crianças no final do culto vai ter um chocolate para você aqui, que a gente reservou para você. Então no final do culto, você pode vir aqui na frente que a gente vai lhe dar um chocolate, amém? Então, na palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 16, versículo 10. Isso. Lucas capítulo 16, versículo 10, fala o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar nessa noite por essa palavra que será compartilhada. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, nessa noite, pedindo revelação da Tua palavra, para que o Senhor possa falar conosco. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, para que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados por Ti, renovados pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Coloca a mão no seu coração, repete uma oração comigo, fala assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber da Tua palavra, e ela trará um renovo sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém? Então, o que acontece? Esse texto de Lucas capítulo 16, às vezes a gente escuta muito falando sobre, no momento da palavra da oferta, e aí você pode estar se perguntando: Marcos André, mais uma vez, a gente não acabou de ter a palavra do pastor Adriano aqui sobre a oferta, mais uma vez você vai falar sobre dinheiro? Eu não vou falar sobre dinheiro aqui nessa noite. Mas o que acontece? A gente vai ler esse texto aqui de Lucas capítulo 16 e a gente vai tirar um princípio que nós precisamos ter realidade na nossa vida. Um princípio que você precisa entender, colocar no seu coração, para que você possa desfrutar daquilo que Deus tem separado. E aí eu quero ler o texto novamente, Lucas capítulo 16, versículo 10. Júlio, tem lá no slide, já está pronto, é só ficar passando. Lucas capítulo 16, versículo 10 ao 12, fala o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Repete comigo assim, fala assim: a verdadeira riqueza. Vamos continuar. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? E o que acontece, meu irmão? Eu quero que você entenda que a gente aqui vai falar sobre prosperidade. Mas só que prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Por quê? Porque uma pessoa pode ser muito rica, por exemplo, mas não ter o mais importante, que é o Senhor no seu coração. Uma pessoa pode ter muito dinheiro financeiramente, pode ter milhões na conta, mas às vezes quando ela vai deitar para dormir, o que acontece? Ela não consegue dormir, ela não tem paz, ela fica com insônia. Então prosperidade, meu irmão,
Não tem nada a ver com o quanto você tem na conta. Por quê? Porque a prosperidade verdadeira, ela atinge todas as áreas da sua vida. Repete comigo assim, fala assim: a prosperidade verdadeira atinge todas as áreas da minha vida. E como assim, Marcos André? Como é que a prosperidade atinge todas as áreas da minha vida? A primeira coisa, repete comigo assim, fala prosperidade no espírito. Como assim, Marcos André? Prosperidade no espírito. Quer saber se uma pessoa ela é próspera no espírito? É quando ela reconhece que o Senhor é o único salvador da vida dela. Quando ela tem paz no seu espírito. Isso é a verdadeira prosperidade. Por quê? Porque você tem um Senhor dentro de você. Você tem a paz dentro de você. E essa é a verdadeira prosperidade espiritual. Essa é a primeira prosperidade. A segunda prosperidade que eu quero falar com você é sobre a prosperidade na alma. Repete comigo assim, fala prosperidade na alma. Mas como assim, Marcos André? Como eu posso ser próspero na alma? Feito, eu comentei aqui com você, tem pessoas que são prósperas financeiramente, Júlio. Tem muito dinheiro na conta, mas vive em depressão, vive tendo crise de ansiedade, vive tendo uma vida de insônia, não consegue dormir quando deita na cama. Então ela não tem uma prosperidade da alma dela. Então a prosperidade da sua alma que Deus tem para você, meu irmão, é uma vida em paz, é uma vida longe de angústia, é uma prosperidade que Deus ele tem para você, que quando você deitar, por exemplo, sua cabeça lá no colchão para você dormir, você vai dormir em paz. E outra coisa, outro tipo de prosperidade da nossa alma, por exemplo, Deus ele quer também que você tenha prosperidade na sua alma, por exemplo, na sua família. Ele quer que você tenha uma família feliz. Ele quer que você tenha prosperidade ali na sua família, nos seus relacionamentos. Por exemplo, aqui os jovens, ele quer que você seja próspero no relacionamento com seus pais. Os casados, por exemplo, prosperidade no seu casamento, com o seu cônjuge. Então, Deus ele quer atingir todas as áreas da sua vida. Repete comigo assim, fala prosperidade no espírito, prosperidade da alma e prosperidade do corpo. Como assim, Marcos André? Prosperidade no corpo. Aí agora talvez você esteja falando de dinheiro. Meu irmão, eu não estou falando de dinheiro. O que é uma prosperidade do corpo? Vamos dizer o seguinte: tem pessoas que têm muito dinheiro na conta, Daniel. Muito dinheiro. Mas vive, por exemplo, em hospital, internado. Não consegue andar. Tem vários tipos de problema. Então ele não é próspero no corpo dele. Então Deus ele tem uma prosperidade também no seu corpo. Por quê? Porque você é um filho amado de Deus. E a partir do momento que você é filho, você é herdeiro de Cristo. E quando Cristo morreu lá na cruz, ele levou todas as suas enfermidades. Então, por exemplo, se você tem passado por alguma enfermidade, Deus ele tem prosperidade para você. Você precisa tomar posse e falar: Senhor, eu creio na sua cura. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer. Mas tudo você entendendo o princípio da prosperidade. E aí o que acontece? A gente falou de 3 níveis da prosperidade: prosperidade no espírito, prosperidade da alma e prosperidade do corpo. O corpo, por exemplo, quando ele está abatido, ele fica indisposto, ele fica só lamentando. Então, meu irmão, a prosperidade que Deus tem para a sua vida, ele quer alcançar todos os níveis. Ele quer que você tenha paz dentro de você. Ele quer que você seja uma pessoa curada de todas as enfermidades. Ele tem essa prosperidade para você. E feito eu falei, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com o seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Amém? E o que acontece, meu irmão? Mas Marcos André, você está falando aí sobre prosperidade, e você lê um texto de Lucas capítulo 16, falando sobre aquele que semeia pouco, aquele que for fiel. O que é que isso tem a ver com prosperidade?
Meu irmão, vou te ensinar agora alguns exemplos, vou te ensinar agora alguns caminhos que você pode tomar para que você possa ser próspero em todas as áreas da sua vida. E o primeiro princípio que a gente pode ensinar, o primeiro princípio que a gente pode aprender com essa palavra de Lucas capítulo 16, bota lá em Lucas 16, de novo, Júlio, lá no início. Lucas 16, isso, fala o seguinte: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Repete assim comigo, fala assim: eu preciso ser fiel no pouco. Então, esse é o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você. Para você ter a verdadeira prosperidade, você precisa primeiro ser fiel no pouco. E eu posso te ensinar sobre essa questão de ser fiel no pouco, a respeito de um caráter aprovado de Deus na vida de uma pessoa. Porque, por exemplo, se eu chego aqui, entrego, por exemplo, para o Guilherme, falo: Guilherme, eu vou vou te emprestar minha moto, para tu ir lá na Guabiraba, levar algum irmão aí da tua célula. Aí o que acontece? Se Guilherme vai lá com a minha moto, volta, assim, ela já não está muito boa, né, minha moto? Mas se ela volta pior do que já estava, toda quebrada, toda suja, capacete sem viseira, toda mais errada do que já está, o que é que vai acontecer? Quando, por exemplo, eu tiver um carro, que vai chegar em breve, em nome de Jesus, quando chegar um carro, que o Guilherme for chegar em mim e falar: mano, emprestei teu carro, eu vou emprestar ele, lembrando do que ele fez com a minha moto? Não vou. Mas tudo por quê? Por conta de um princípio. De quê? De ser fiel um pouco. Então, meu irmão, isso demonstra um caráter aprovado diante de Deus. Quando você é fiel no pouco, o Senhor vai te honrar. Então, o Senhor nos mostra que a fidelidade em coisas pequenas é um sinal de um caráter aprovado. Mas, Marcos André, você está falando aí ser fiel no pouco. Falando fiel no pouco, fiel no pouco. Mas o que seria ser fiel no pouco? Ser fiel no pouco, meu irmão, é você ser fiel naquela coisa que é mais ralé. E comparado aos 3 níveis de prosperidade que eu falei, de prosperidade no espírito, prosperidade na alma, prosperidade no corpo, o nível mais ralé de você ser fiel, por exemplo, é no seu dinheiro. Porque o dinheiro, meu irmão, é dessa terra. É a coisa mais ralé que existe. Você, por exemplo, você recebe seu salário, paga suas contas, fica liso, aí recebe de novo, paga as contas, e sempre está assim, porque é algo que é uma jalé que vai acabar nessa terra. E o que acontece? Deus, ele testa o nosso coração relacionado a isso. Se você é fiel no pouco, como é que você não vai ser fiel no pouco? Como é que Deus vai te dar verdadeira riqueza sobre a sua vida? É interessante que, se você for ver a história de grandes homens de Deus, eles foram fiéis no pouco. Então, o dinheiro, por exemplo, a gente pode falar que é a coisa mais ralé que existe, porque sempre tem uma natureza injusta. Não, pastor, não é natureza injusta não, eu trabalho para receber. Mas vamos lá, você trabalha, o seu salário é pago, para você estar mexendo no WhatsApp na hora do trabalho? Para você estar resolvendo outras coisas que não sejam do seu trabalho? Não, você recebe para no seu horário de trabalho você estar trabalhando. Então, nem todas as vezes o certinho ali do seu salário você está fazendo. Então, o dinheiro é algo injusto. Mas Deus, ele quer testar o seu coração para ver se você vai ser fiel no pouco. Então, se você for ver na palavra de Deus, que existem algumas pessoas que elas foram fiéis no pouco
e aí receberam a verdadeira riqueza. E quem é essa pessoa? Repete meio assim, fala Salomão. Lá em, esse texto não tá, Júlio, no slide, mas coloca para mim, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 1, no verso 5. 2 Crônicas, verso 1. 2 Crônicas, capítulo 1. Bota no verso 1 mesmo, só para a gente ler do início. Vamos lá. Todo mundo conhece quem foi Salomão. Salomão foi o cara que sucedeu o reinado de Davi, do seu pai. E aí, 2 Crônicas fala: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000, aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de família. Versículo 3: E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Versículo 4: Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque ele armara uma tenda em Jerusalém. E aí no verso 5 fala: Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de U, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação consultaram o Senhor. E aí o que acontece? Na história aqui de Salomão, quando ele assumiu o seu reinado, ele decidiu fazer algo diante de Deus. Ele pegou a riqueza ali que ele tinha, que era 1000 cabeças de boi, e decidiu ofertar diante do Senhor. Ele pegou a coisa mais ralé ali, riqueza financeira que ele tinha, e decidiu entregar tudo para o Senhor. E se você for ver no final da história de Salomão, ele se tornou quem? O homem mais sábio. Foi um reino que prosperou. Mas tudo começou com Salomão sendo fiel no pouco. Quando ele foi fiel no pouco, ele recebeu a verdadeira riqueza. E aí o que acontece? A verdadeira riqueza, a gente pode falar que é a sabedoria de Deus. Repete assim comigo, fala assim: a verdadeira riqueza é a sabedoria de Deus. Então, o que acontece, meu irmão? Você precisa entender que isso é o que você precisa. Por exemplo, você está passando por os homens principalmente, você está passando por um aperto financeiro, vem uma conta a mais, um cartão a mais para você pagar. A primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer hora extra, eu preciso rodar de Uber, fazer uma corrida ali, para levantar esse dinheiro extra. Essa é a sua, vamos dizer, esse é o seu instinto de resolver. Mas o que acontece? Sabe qual seria o melhor a gente fazer, Guilherme? Quando vier esse tipo de problema, a gente correr para o Senhor e falar: Senhor, me dá sabedoria para eu resolver isso. Porque essa é a verdadeira riqueza. Então Deus, ele pode te dar sabedoria para você administrar a sua vida financeira da melhor forma. Então essa é a verdadeira riqueza que eu quero compartilhar com você. Então, certa vez um grande navio de guerra, ele estava no escuro ali no mar, e de repente veio uma luz de frente para ele, uma luz muito forte. E aí os marinheiros ali chamaram o capitão do barco, fez: tá vindo outro navio, tá vindo uma luz muito forte, a gente vai bater. E aí o que aconteceu? O capitão foi lá, pegou o microfone lá do navio, não sei nem se é microfone que se fala, megafone. Resumindo, pegou lá e começou a falar: saia da frente, que senão a gente vai bater em vocês. E não aconteceu nada. A outra luz lá não respondeu nada. E aí o capitão do navio foi lá e de novo, pela segunda vez, falou: esse é o aviso final, a gente vai bater em vocês. Mudem a rota, desviem. E aí de repente, veio uma voz que dizia o seguinte: vocês que precisam desviar, porque aqui é o farol da praia. O que é que aconteceu? Eles precisaram seguir uma voz.
e desviaram da praia para não bater no farol. Então, às vezes, você está olhando para o problema, para a circunstância, e você está querendo resolver com as suas forças, resolver com o seu braço ali. Não, eu consigo resolver, eu consigo fazer isso. Só que você precisa entender, você precisa ouvir a voz do Senhor e adquirir a verdadeira riqueza, que é a sabedoria para resolver os seus problemas. Ser guiado pelo Senhor. Mas tudo começa com o quê? Você sendo fiel no pouco. Repete assim comigo, fala assim: eu preciso. Vamos lá de novo, irmãos. Eu preciso ser fiel no pouco. Então, se você for ver também a história de José, meu irmão, o que aconteceu? José, ele recebeu um sonho, Júlio. De outras palavras, ele ia ser maior do que os irmãos dele. Os irmãos dele iam se curvar diante dele. Imagina, quem é irmão mais velho aqui? Levanta a mão aí, quem é irmão mais velho? Irmão mais velho, isso. Abaixa sua mão. Imagina, seu irmão mais novo, que acabou de chegar, o caçula, vira para você e fala: ó, tive um sonho e você vai se ajoelhar diante de mim. Como é que você ficaria? Se arruma, rapaz, fala direito. Então, o que aconteceu? José, depois que ele teve esse sonho, ele começou a ser perseguido pelos irmãos dele. E aí ele foi aprisionado, foi mandado para o Egito, vendido como escravo. Aí chegou lá, a esposa abençoada lá do irmão foi atrás dele, de José, inventou uma história de José. José foi preso, foi parar na prisão. Ele tinha uma palavra de Deus. Imagina, você sendo preso por algo que não tem nada a ver com o que você fez. Isso foi o que aconteceu com José, ele foi injustiçado. E aí o que aconteceu? José continuou sendo fiel à palavra. Ele continuou ali: não, Deus tem uma palavra para mim. Isso aqui foi o que Deus preparou para mim. E aí o que aconteceu? Anos depois, o Egito prosperou de tal forma que se tornou uma das cidades mais ricas da região. Mas tudo por quê? Porque José decidiu ser fiel no pouco. Isso também, meu irmão, retrata a nossa vida. Por exemplo, o que, Marcos André? Às vezes você está lá no seu trabalho, e aí seu chefe parece que é o enviado do diabo lá para você. Só faz cobrar, só faz reclamar. Tudo que você faz está errado. Você pensa errado, você fala errado. Você vai fazer um negócio que está errado. O seu chefe está lá pegando o seu pé, tudo errado. Aí o que é que você começa a fazer? Começa a reclamar do seu chefe. Ah, não, esse chefe não presta, é o faraó, tá ali, ó, mastijó, dando chicote nas minhas costas, só trabalha. Mas aí o que aconteceu? José, ele preso, ele decidiu ser fiel no pouco que Deus tinha dado para ele. E o que acontece, meu irmão? Deus, ele quer usar você para que a empresa que você trabalha também prospere, igual aconteceu no Egito. E o segundo princípio que você precisa aprender, o primeiro é qual? Ser fiel. Os irmãos estão tudo dormindo, né? Conversando. Radassa, Esté, olha para cá. Daniel, olha para cá. Então, o primeiro princípio é o quê? Ser fiel no pouco. Segundo princípio, repete comigo assim, fala assim: aprenda a semear. Então, o que acontece? Nós precisamos, meu irmão, aprender a semear. É interessante que, se você tem um exemplo aí mais na frente, no slide, se puder colocar para mim, que vai falar sobre um mar morto e um canal sujo. Por exemplo, quem já viu não, né? Já viu por foto, já conheceu o mar morto? Levanta a mão aí, quem você já sabe da história. O que acontece? O mar morto não tem vida nenhuma dentro dele, por conta do sal e tudo mais. E aí, um ser humano, por exemplo, se você der um mergulho de cabeça, o que é que acontece? Você pode chegar a morrer também, porque a água lá vai entrar e tudo mais, vai fazer mal ao seu corpo. Mas o que acontece? Se você chegar no canal aqui da frente, que é mais sujo que muito,
que é imundo aqui na frente. Você passa perto, está fedendo. Se você for olhar lá perto, você vai ver o quê? Alguns peixezinhos. Às vezes aparecem umas tartarugas, uns cagos. Às vezes aparece até um jacarezinho. Mas é sujo o canal. Como é que ele tem vida? A diferença entre um mar morto e um canal sujo é que eles sempre estão, o canal sujo, ele sempre está fluindo. O mar morto não. O mar morto ele só recebe e fica parado a água nele. Ele não flui para nenhum lugar. Então isso nos mostra o princípio de aprender a semear. Se aquilo que Deus tem te dado, você não tem semeado, você não vai prosperar na sua vida. Então, meu irmão, você precisa entender que você precisa semear. Então, não é porque você, por exemplo, é pastor ou faz parte da igreja, que Deus vai te prosperar automaticamente. Não, você precisa semear. Repete comigo assim, fala assim, eu preciso semear. Então, toda colheita, se você for ver, ela começa com uma semente. Por exemplo, esse mês eu acho, não sei se é esse mês ou mês que vem, lá no quintal da minha casa, tem uma mangueira lá, bem grande. Os frutozinhos já estão lá, só está esperando amadurecer para a gente começar a comer. O que acontece? Primeiro, o que aconteceu? Alguém foi lá e plantou. Alguém semeou. E aí hoje, a gente está colhendo. Mas tudo começou com o quê? Com uma semente. Olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim, você precisa semear. Amém? O terceiro princípio, você pode aprender nessa palavra. Repete assim comigo, fala assim, além de semear, eu preciso semear com alegria. E aí eu quero ler o texto da palavra de Deus, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios 9, capítulo 6. Só passar mais um slide que está aí. 2 Coríntios 9, 6 e 8 fala o seguinte: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência. Aqui nesse texto, no início ali fala, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Você pode pensar, e às vezes é ensinado, a respeito do seguinte, dona Ângela. Se o irmão aqui na igreja chega aqui e oferta R$10 toda semana, ele vai colher 100. Mas se o irmão vem aqui e planta toda semana R$100, ele vai colher 1.000. Não, meu irmão, isso não tem nada a ver com essa palavra. Sabe por quê? Porque se você for ver a história, por exemplo, da viúva pobre, na palavra de Deus, o que acontece? A viúva pobre estava lá, estava tendo um momento de oferta. E todo mundo chegava lá, Daniel, e entregava muitas riquezas. Despejava lá muito dinheiro. E de repente, veio uma viúva. E ela entregou 2 moedas. E quando ela entregou aquelas 2 moedas, o Senhor parou tudo e falou o seguinte: ó, essa mulher, ela entregou mais do que todos os outros que estavam aqui. Mas, como assim? Uma pessoa entregou milhares de reais e a outra entregou 2 moedas e ela deu mais. Como é isso? Feito eu falei, é um princípio que está dentro do seu coração. Quando você decide semear com alegria, você está cumprindo o propósito certo. Se você entrega aqui a oferta ao dízimo, se você entrega tudo, você é fiel ali, de forma como obrigação, você não vai desfrutar da verdadeira riqueza. Porque tudo depende do coração que você tem derramado diante do Senhor. E aí é interessante que no verso 7 que a gente leu, e nos ensina que não basta apenas dar,
é preciso dar com alegria. E lá em Lucas capítulo 12, versículo 32, fala o seguinte: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então, o Senhor, meu irmão, Ele tem prazer na sua prosperidade. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: o Senhor tem prazer na sua prosperidade. Amém? E lá em Salmo 35, 27 fala: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Então, meu irmão, Deus, Ele é poderoso para fazer toda a graça abundar sobre a sua vida. A vontade que Deus tem para você é que você possa ser próspero em tudo que você fizer. E em Deuteronômio 28 fala o seguinte: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. A palavra que Deus tem sobre a sua vida, meu irmão, sabe o que? Tudo que você tocar a sua mão irá prosperar. Você quer prosperar, por exemplo, no seu casamento? Sabe o que você tem que fazer? Você acorda de manhã, coloca a mão na sua esposa, começa a abençoar ela, começa a declarar: declaro sabedoria, declaro graça, declaro unção. Você está botando a sua mão e vai prosperar. Por exemplo, se você quer que seus filhos sejam bem-sucedidos, você coloca a sua mão sobre eles e declara a bênção do Senhor. Se você quer, por exemplo, ver um irmão da sua célula crescendo, multiplicando, se tornando um líder, bota a mão sobre ele, declara. Mas tudo por quê? Porque existe uma palavra liberada sobre a sua vida, que tudo que você colocar a sua mão vai prosperar. E aí o que acontece? A vontade de Deus é abençoar todas as obras que você coloca as suas mãos. Então lá em Deuteronômio capítulo 14, versículo 28 e 29, fala o seguinte: ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do teu terceiro ano, e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então, meu irmão, a prosperidade que Deus tem para a sua vida não é uma prosperidade para que você possa reter para você. A prosperidade que Deus tem para você é para que as pessoas que estão ao seu redor possam ser alcançadas. É para que a sua família possa ser abençoada. Mas não só sua família, seus amigos, seus familiares, aquelas pessoas que trabalham com você. O Senhor quer te abençoar, quer te fazer próspero em todas as áreas, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Por exemplo, se você tem uma prosperidade no espírito, você tem o Senhor está dentro de você. Como é que você pode abençoar alguém? Pregando o evangelho para ela. Por exemplo, como é que eu posso ser próspero na minha alma? Como é que minha prosperidade na alma pode alcançar alguém? Às vezes você sabe que tem alguma pessoa que tem problema com depressão. Às vezes você sabe que tem alguma pessoa que tem problema com insônia. Como é que você pode ser próspero e abençoar outros? Orando por essas pessoas, declarando a paz no coração dela, ajudando aquela pessoa. Por exemplo, como é que você pode ajudar alguém a ser próspero no corpo? Tem um irmão aqui, um irmão que eu acho que está viajando, que é o William. Ele é um personal trainer aqui da igreja. Da igreja não, né? Ele é um personal trainer. E aí o que acontece? Ele é próspero no corpo dele, ele tem um corpo ali de um atleta. Como é que ele pode abençoar outros irmãos? Tem vários irmãos aqui da igreja que ele chegou e fez: você não precisa me pagar a mensalidade ali, eu vou te abençoar com um plano aqui, eterno. E o que acontece? Ele está sendo próspero e abençoando outras pessoas. Então essa é a vontade de Deus.
Deus, Ele quer que você seja próspero em todas as áreas, para que outras pessoas possam ser abençoadas. É interessante que quando você vai ver a história de Salomão, todo o reinado foi abençoado. Se você for ver a história de José, através dele todo o reinado foi abençoado. Mas tudo começou com o quê? Com o coração dele, entendendo que ele precisava ser fiel e que ele precisava semear. E aí, lá em Deuteronômio capítulo 15, versículo 7 e 8, fala o seguinte: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em algumas das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fechará as mãos ao teu irmão pobre. Antes, lhes abrirás de todo a mão, e lhes emprestará o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Então, meu irmão, Deus, Ele quer que você prospere, para que a sua prosperidade possa alcançar outras pessoas. Deus, e você for ver na palavra de Deus, o terceiro princípio que eu falei, é que Deus, Ele quer que nós demos, quer que nós semeamos com alegria. Os três princípios você seja fiel no pouco, que você semeie, e que você semeie com alegria. Quando você tem esses três princípios dentro de você, você entende a verdadeira prosperidade. E aí a gente falou dos três níveis de prosperidade: a prosperidade no espírito, a prosperidade da alma e a prosperidade do corpo. Amém? Eu queria chamar o irmão do teclado aqui, queria convidar você a ficar de pé nesse momento, que a gente vai orar por algumas coisas. Quem chama o Wilson, por favor? Aleluia. Aleluia. Então, eu falei com você sobre três níveis de prosperidade: prosperidade do espírito, prosperidade da alma e prosperidade do corpo. E aí a gente vai fazer 3 orações agora nessa noite. Como assim? A primeira oração que eu quero fazer com você nessa noite é sobre a prosperidade do corpo. Então, como é que vai acontecer? Se você nesses dias, você tem passado por alguma enfermidade, você tem passado por alguma doença, eu queria convidar você a vir aqui na frente para a gente orar por você. Se você tem, a Júlia, se tiver mais alguém que tem passado por alguma enfermidade, alguma doença, eu queria convidar você a vir aqui na frente, amém? Glória a Deus. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai erguer a nossa voz como igreja, declarando a prosperidade no corpo desses irmãos. Deixa eu orar abençoando a sua semana, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, para a gente encerrar o nosso culto. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, nessa noite por cada um dos meus irmãos. Eu declaro, Senhor, que eles possam reconhecer a verdadeira prosperidade. Ó Pai, eu declaro que eles possam ser prósperos no espírito, próspero na alma, próspero no corpo. Eu declaro que durante essa semana eles possam desfrutar dessa palavra, desfrutando da verdadeira sabedoria. Eu oro declarando, abençoando cada casa, eu oro abençoando cada família. Eu declaro que portas serão abertas, eu declaro que eles verão o Senhor agindo na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Então você pode falar para o irmão que está ao seu lado, falar assim: você precisa